Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar os livros da coleção Fonte Viva, para aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa adorada, abençoada doutrina espírita. E essa doutrina codificada por Allan Kardec. Nós temos os livros da coleção Fonte Viva, que nos ajuda muito no estudo da doutrina espírita, porque através deles nós podemos buscar muitas questões e estudar nos livros da codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. São 5 livros da codificação, tem obras póstumas também. Então, temos que buscar estudar, a gente vê, ouve, aprende um pouquinho do que a gente tem aqui agora e vai buscar lá em Kardec, para a gente tirar as nossas dúvidas. Saber, por exemplo, uma palavra a respeito de um assunto que é citado, a gente tem alguma dúvida, vai, busca, para entender melhor. De repente, a gente aqui dá uma pincelada só, né? Mas o estudo verdadeiro é lá nas obras de Allan Kardec, não é? Então, vamos estudar hoje essa passagem do livro Fonte Viva, Por um Pouco. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus 11, 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo, das suntuosidades da casa do faraó, onde ele foi dar quando era um bebezinho, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, que eram exatamente os seus companheiros israelitas, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na Terra. Ele realmente criou uma imagem, porque ele ajudou aquele povo a transpor todo o deserto e até uma certa parte, por evidente, porque ele não conseguiu completar a passagem toda, mas ele quase que terminou essa passagem e seguiu com o povo que queria libertar-se da escravidão. Então, com isso, ele cria essa imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na Terra, ou seja, aquele que tem uma tarefa a cumprir na obra do Cristo, aquele que tem seu compromisso com o nosso Pai, aquele que não joga fora o seu tempo por um pouco de tempo que nós temos na encarnação. Ele usa o seu tempo, que é disponível em cada encarnação, para poder levar adiante as lições que nós temos, que nosso Pai e Criador nos entrega através de Jesus, através dos amigos espirituais, compromissos para nós exercitarmos durante o pouco de tempo que nós temos em cada encarnação. Por enquanto, nós estamos vivendo essa encarnação por um pouco de tempo. Então, vamos fazer a tarefa que nos cumpre, que nos compete. Vamos fazer como Moisés. Ele largou as suntuosidades faraônicas para libertar um povo cativo. O sofrimento, a luta, todo o desgaste emocional, tudo que ele passou para libertar esse povo, porque era uma obrigação que ele tinha perante o Pai, que ele assumiu na espiritualidade. Nós também assumimos compromissos na espiritualidade.
Todos nós, quando encarnamos com compromissos assumidos na espiritualidade. Mas ao encarnar por um pouco de tempo, nós esquecemos os compromissos muitas das vezes e fazemos coisas diversas dos compromissos assumidos. Então, por um pouco de tempo, nós cometemos muitos erros ou muitas coisas acertadas. Depende do que nós fazemos. Quando cometemos erros, temos muito tempo para pagar esses erros. Não pouco tempo, mas muito tempo. Para nós pagarmos por anos ou por séculos. E isso nós iremos repetir na nossa lição, porque é o ponto central da nossa questão. Porque nós estamos encarnados por um pouco de tempo. Mas os nossos compromissos não assumidos ou quebrados, ou as nossas atitudes negativas que fazem mal a outros, que fazem mal à vida, que trazem o mal para o meio da sociedade em que vivemos, nós vamos ter que reparar esses males. E eles serão reparados não por um pouco de tempo, mas por muito tempo. Prosseguindo. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. O administrador não é sempre o mesmo. Eles mudam com as eleições, os administradores são aqueles que dirigem os povos, dentro das suas leis. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Sim, porque o servidor não será subalterno sempre. Ele, por um pouco, é subalterno, mas amanhã ele pode não ser mais subalterno e ser aquele que dirige os trabalhos que lhe são conferidos. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Sim, ele retém o dinheiro, mas o dinheiro ele é movimentado e ele tem que ser movimentado. Ele não é para ser parado, não é para ficar fixo na mão de ninguém. Ele é para ser movimentado. Então, dizem até, existe o ditado de que se fazem as moedas redondas para que possa rolar. Na verdade, que o dinheiro ele não nasceu para ficar na mão de ninguém. Ele nasceu para servir aos necessitados, a todos nós que somos esses necessitados, nas nossas questões, na nossa vida, pagando o nosso trabalho e com essa paga do nosso trabalho, sobrevivendo, o que seria então o pão nosso de cada dia. Não é? Aquele que Jesus disse que não deveria nos faltar. Mas os administradores talvez não saibam disso. Muitos talvez não saibam. Então, muitos dos nossos irmãos, por um pouco de tempo, passam por necessidades, às vezes até sem o pão de cada dia. Por um pouco de tempo. Prosseguindo. Por um pouco, o infeliz padece privações. Por um pouco, porque o tempo passa, nada é permanente, e amanhã ele poderá estar numa situação muito melhor. Porque tudo passa. Tudo passa. Se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra. Se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Ele tem pouco tempo para se movimentar no vaso de carne. Ele tem poucos recursos para levar adiante a obra que o Cristo espera dele, porque cada um temos que fazer a nossa parte na obra do Cristo.
por um pouco de tempo. Nós temos que fazer a nossa parte, nós nos comprometemos a um determinado trabalho na obra da criação e nos comprometemos a estar aqui servindo quando encarnados. Se nós não nos lembrarmos que temos um compromisso, pelo menos isso, não precisa saber qual é o compromisso, ele virá à nossa frente. Ele nos surgirá por um pouco de tempo. E nós teremos que captar, porque teremos que estar alertos. Nós não podemos ficar dormindo o tempo todo, porque esse tempo todo é um pouco de tempo. E ele há de passar tão rápido como um piscar de olhos. Então, como nós temos um pouco de tempo para executar a nossa tarefa, temos que estar alertas para saber qual é essa tarefa e entrar no gozo das nossas limitações, porém, executando as nossas tarefas. Somos limitados, mas temos todas condições de executar as nossas tarefas, por menor que elas sejam. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Sim, se nós olharmos para a eternidade, como nós temos o conceito de que a vida continua e ela é eterna, nós sabemos, a vida não termina nunca. Viveremos sempre, não morreremos nunca. Apenas o corpo parte, o espírito vive sempre. Então, por um pouco de tempo, nós sabemos que dentro dessa eternidade que nos é dada a conhecer, nós temos um novo conceito da bendita oportunidade, que é essa agora. Sabemos que ela é por um pouco de tempo, preciosa e rápida, que nos é concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. É verdade, nada é permanente, tudo passa, as dores, as dificuldades, as alegrias, os amores, as questões leves ou pesadas, as grandes coisas ou as pequenas coisas, enfim, tudo passa, só não o bem, o amor, a esperança, o serviço que nós podemos prestar em benefício do nosso irmão, em nome de Jesus. Isso não passa nunca, mas tudo passa quando se trata de coisas materiais. Então, tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Favorece quando vai tudo bem, né? Ou aflige quando as coisas estão difíceis, mas há de passar, porque tudo passa. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. Então, por um pouco de tempo, essa pequenina fração de tempo, muita gente pratica atos delituosos, atos que fazem mal ao próximo e que ele terá de responder por anos, por muitos anos, ou até por muitos séculos. Porque o mal que se faz, a gente tem que pagar. O bem que se faz, cresce o nosso espírito, faz crescer o nosso espírito. Mas o mal é uma dívida contraída, porque ela
ofende as leis de Deus. Ela magoa os princípios de amor do nosso Pai. Os princípios que nos foram passados por Jesus para nos mostrar a grandiosidade do nosso Pai. Então, nós temos as leis morais do nosso Pai ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Essas leis morais estão nas obras de Kardec, estão da terceira parte do Livro dos Espíritos, mais precisamente para nós encontrarmos logo e começarmos a estudar, porque nós precisamos conhecer as leis que regem a nossa existência, porque senão, por um pouco, nós não vivemos, e por um pouco e por muito pouco, em um instante, faremos muitos males que teríamos que pagar por muitos e muitos séculos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. É indispensável fixar o cérebro e o coração, prestar muita atenção no exemplo de quantos espíritos vieram à Terra e souberam glorificar a romagem apressada esse pouco de tempo no caminho comum. Eles souberam aproveitar esse pouco de tempo para ensinar muito, para fazer muito, para levar muito amor aos corações. Então, é indispensável fixar o cérebro e o coração nesses exemplos. Temos um Chico Xavier que nos mostra o que uma encarnação pode fazer. Quanto de bem uma encarnação pode fazer. Temos tantos irmãos que nos trazem esta lição de bem usar esse pouco de tempo. Eles souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Ele trouxe do Monte Sinai as leis que nosso Pai entregou a ele, como médium de Deus que também ele era. Ele recebeu as 12 tábuas. E quando viu aquele povo que ele estava tentando salvar, adorando o bezerro de ouro, adorando não a Deus, mas ao bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. E depois Deus lhe entregou os 10 mandamentos, que nós conhecemos até hoje. Exatamente. Então, ele fez muita coisa por um pouco de tempo. Muita coisa. Ele não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira, os 10 mandamentos. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam. Não, ele não vacilou em nem um pouco de tempo, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Ele nos ensinou o segredo da cruz e nos mostrou a ressurreição eterna, que a vida continua. Nós somos seres espirituais caminhando para a glória eterna, para a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Paulo de Tarso, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, se transforma em seguidor do Cristo ao ver o Cristo à sua frente, luminoso, vivo, intenso, que lhe cegou de tanta luz.
E quando ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele escuta aquilo e diz: o que queres que te faça? O que queres que eu faça? E Saulo, depois, já então seguidor de Jesus, cristão, passa a chamar-se Paulo. Prosseguindo. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito. Quando você trabalha na encarnação um pouco de tempo, que é uma encarnação, você, fazendo o bem, você estará caminhando para o muito de felicidade. E se não fizer o bem, fizer o mal, para o muito de sofrimento. Meus irmãos, vamos fazer o bem por um pouco de tempo. Em nome de Jesus, nós agradecemos o nosso estudo de hoje. Assim seja. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.